A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 29, do versículo 1 ao 40. As ofertas na festa das trombetas. Versículo 1. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de jubilação. Versículo 2. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Versículo 3. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, e 2/10 para o carneiro. Versículo 4. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Versículo 5. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Versículo 6. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Versículo 7. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Versículo 8. Mas, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. Versículo 9. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro. Versículo 10. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Versículo 11. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Versículo 12. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Versículo 13. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. Versículo 14. E, pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros. Versículo 15. E 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Versículo 16. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e sua oferta de manjares, e a sua libação. Versículo 17. Depois, no 7º dia, 12 bezerros, 2 carneiros,
14 cordeiros de 1 ano sem defeito. Versículo 18. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros e para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 19. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações. Versículo 20. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. Versículo 21. E as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 22. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, e da sua libação. Versículo 23. E, no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. Versículo 24. A sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros e para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 25. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. Versículo 26. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. Versículo 27. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 28. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, e da sua libação. Versículo 29. E, no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. Versículo 30. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 31. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. Versículo 32. E, no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. Versículo 33. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. Versículo 34. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, e da sua libação. Versículo 35. No 8º dia, tereis dias de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. Versículo 36. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros
de um ano sem defeito. Versículo 37. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 38. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, e da sua libação. Versículo 39. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjares, com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. Versículo 40. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés.